Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, e eu quero agradecer a Deus por esse tempo, essa oportunidade que nós temos. Por favor, pega aqui para mim, amor. Esse tempo que a gente tem, essa oportunidade que nós temos de celebrar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, através de canções. Mas eu entendo que nesta noite, com certeza, o que nós queremos é tratar um pouquinho sobre esta questão, né, de tanta importância na vida da igreja. E eu quero glorificar a Deus por você que está aí comigo nesta noite, nesse tempo, onde nós vamos partilhar daquilo que Deus tem para nós, através da palavra do Senhor nesta noite, para as nossas vidas. E eu quero, porque eu creio que Deus tem algo muito precioso para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, nesta noite, como eu tinha conversado com o pastor Isnar, nós vamos tratar a adoração como um estilo de vida. Mas, especificamente nesta noite, eu quero falar sobre música, né? A importância da música no culto, né? Eu quero tratar exatamente sobre isso com vocês nesta noite, porque eu entendo que a adoração é algo que precisa existir em nossos corações, brotar em nossos corações, e nós não podemos esquecer quando a palavra de Deus diz que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero partilhar uma palavra com vocês nesta noite. Espero nesse tempo poder colaborar com vocês, né, ajudar vocês nesse tempo, para que vocês possam receber aquilo que Deus tem nesta noite para vocês de uma forma muito grande, poderosa e especial. Então, prepare seu coração nesta noite, deixa Deus falar contigo, né? Receba aquilo que Deus tem para você, porque eu sei que tudo aquilo que Deus tem preparado nesta noite para a sua vida, e Deus te trouxe aqui nesta live, porque Ele tem um propósito. Amém? Então quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia aí no Salmo 150, se você puder abrir comigo, aí me acompanhar no Salmo 150, um salmo que eu gosto muito, e quando se relaciona à adoração, eu gosto de ler muito este salmo, porque esse salmo ele fala muito fortemente ao meu coração, relacionado à questão da adoração, né? A adoração, e aí eu quero dizer a adoração como um estilo de vida, né? A adoração, vou colocar aqui desse lado o meu tablet, porque aí eu consigo ver aqui as mensagens. Mas louvar a Deus, porque este salmo ele é muito precioso, e muitas vezes a gente lê este salmo, né, e eu já vi várias pessoas não conseguir interpretar aquilo que o salmo realmente quer dizer. E Deus me deu uma revelação, né, um dia eu lendo esse texto, Deus me deu uma revelação, algo muito precioso para mim, que eu queria partilhar com vocês nessa noite. Então o Salmos diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louve a Deus no firmamento, na obra do seu poder. Louve-no pelos seus poderosos feitos. Louve-no segundo a sua imensa grandeza. Louve-no ao som da trombeta. Louve-no com harpas e liras. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumento de corda e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu lembro um dia que eu estava lendo esse salmo e meditando nele, e Deus falou muito fortemente comigo nesse salmo, relacionado a essa questão da adoração. E eu quero nesta noite partilhar com você essa experiência que eu vivi. Eu comecei a ler esse texto e eu comecei a olhar para os instrumentos, eu comecei a olhar para a forma, né, que é uma doxologia aqui, final de Salmos, e eu comecei a olhar para essa questão, porque a gente que toca, a gente que ministra, né, a gente que está envolvido na área da música, na igreja, a gente sempre pensa nessa questão técnica. E o Senhor falou muito forte comigo. Ele disse assim: eu apresento neste texto todos os instrumentos. Mas ele disse assim: mas eu finalizo, né? Eu finalizo dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor.
E ele deixou muito claro para mim. Ele disse: todos os instrumentos foram criados por mim, mas eu finalizo com aquele que é o maior instrumento e pode ser o maior instrumento nas minhas mãos, que é a nossa vida. Nós podemos fazer uma adoração sem instrumento, porque a verdadeira adoração, ela vem do nosso coração. Então, o que eu entendo sobre a questão da música no culto? E é exatamente isso que eu quero tratar nesta noite. Para mim, a música, ela é um meio universal presente em todas as épocas e em todas as culturas. A música, ela sempre esteve presente, sempre existiu a música. E ela foi criada com certeza, e isso eu não tenho dúvida, por Deus. Ela foi criada pelo Senhor. E eu vou dizer para você uma palavra muito clara, que a música já existia antes da criação. Pastor, existia antes da criação. Se você olhar comigo, um texto também que nós vamos olhar aí agora, Jó, se você puder abrir no livro de Jó, Jó 38, nós vamos ler lá do versículo 1, Jó vai trazer uma palavra muito boa para nós aqui. Ele diz assim: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras e sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei o fundamento da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre os que estão firmadas, sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando, olha o que diz agora, as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então nós entendemos, e eu tenho esse entendimento, que desde a criação, quando o Senhor criou todas as coisas, a música já existia. Então eu entendo que a música, ela tem um papel fundamental, de suma importância na vida da igreja. O nosso culto de adoração a Deus. Se nós olharmos para o livro de Salmos, nós vemos no livro de Salmos grandes riquezas. É um salmos, os livros de Salmos hinos, o livro mais extenso da Bíblia, mas que nós olhamos para ele e vemos com certeza a música através do livro de Salmos. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver que tinha aproximadamente 4.000 músicos, 288 cantores empregados ali naquele lugar para louvar a Deus. E tinha mais 100 sacerdotes que eram responsáveis pelo serviço com o instrumento. Então você vê, e eu gosto sempre de dizer, quando Davi ele assume o reinado, você vê como que a música ela toma uma proporção muito grande no reinado de Davi. Porque Davi era um músico, Davi era um adorador, E eu sempre gosto de dizer isso daquilo que Davi fez como adorador diante do Senhor, quando ele assume o seu reinado, mas anteriormente também quando ele vai ali junto de Saul, que Deus usa a vida dele para expulsar da vida de Saul aqueles demônios, que estava sobre a vida de Saul. E eu quero partilhar mais um texto com vocês, se vocês puderem abrir comigo aí, 1 Crônicas, 1 Crônicas, nós vamos ler aqui, capítulo 23, versículo do 1 ao 5, e nós vamos ler. E diz assim: quando já era bem velho, Davi constituiu
o seu filho Salomão, rei sobre Israel. E Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. E esse número contado, um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor. 6.000 oficiais e juízes. E 4.000 porteiros. E 4.000 para louvarem ao Senhor com o instrumento que Davi fez para este fim. Você imagina que coisa tremenda, quando nós falamos sobre adoração, 4.000 homens, né? Louvando ao Senhor com o instrumento, adorando ao Senhor, né? Então, o que eu quero dizer para você? O culto naquela época, existia um envolvimento muito grande da questão da adoração, do louvor na vida da igreja. Muitas vezes quando nós falamos sobre louvor, quando nós falamos sobre adoração na igreja, né, a primeira coisa que nós pensamos em cortar numa programação, naquilo que nós estamos fazendo, é dizer assim, ó, hoje é 3 canções, vamos passar para 2, tá bom, meu irmão? Né? Nós reduzimos, né, o momento da adoração, o momento do louvor, que é o momento onde nós estamos entronizando aquele que é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda exaltação. Muitas vezes nós usamos a música, a adoração dentro da igreja. Algumas pessoas pensam assim, né? Eu não penso assim, e creio que você também não pensa assim, mas como um meio de descontração, um meio de animação no meio da igreja. E não é isso. Porque se nós pensarmos que a adoração, a música, na adoração ela é uma descontração, ela é uma animação, nós estamos nos distanciando dos princípios bíblicos. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que Deus espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que palavra tremenda isso. O Senhor espera que os seus adoradores o adore em espírito e em verdade. Então, a gente tem que tirar um pouco esse conceito que nós criamos muitas vezes dentro de nós, né, que a coisa que nós precisamos cortar, reduzir, é a parte da adoração. A adoração é aquilo que nos leva diante do Senhor. Né? Opa, tive um problema no vídeo aqui. Só um minutinho. Vocês estão me vendo, pessoal? Porque o meu aqui deu problema. Alguém me vê aí? Eu estou te vendo, ainda está atrasado. Está atrasado? Só um minutinho, meus irmãos. Estou com problema na reprodução do vídeo. Deixa eu só ver aqui. Consegue me... Ah, sim. Ok, legal. É que para mim cortou aqui. A imagem cortou. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aí, Eliane. Obrigado, Joselene. Obrigado, Edilaine, né? Obrigado mesmo. E então, voltando aqui que nós estávamos falando em questão da adoração. Então, a música, ela não pode gerar dentro da vida da igreja discórdia. Né? Porque muitas vezes nós vemos isso. A música ela não pode ser um meio de discórdia. Mas a música, ela precisa ser o quê? Uma forma de unir a igreja. Porque a igreja do Senhor está adorando ao Senhor. Né? Nós não estamos aqui nesta noite para discutir, e também dentro da vida da igreja, discutir questões de música, se eu gosto de hino, se eu gosto de rock, se eu gosto de música mais pop, se o hino é melhor ou não, se o clássico é melhor ou não, se aquilo que é moderno é melhor ou não. Mas eu gostaria nesta noite de tratar com vocês alguns princípios gerais sobre aquilo que nós podemos construir dentro das nossas igrejas no conceito musical. Então,
Primeiro ponto que eu quero falar nesta noite. Eu vou falar sobre 4 pontos, mas o primeiro ponto que eu quero falar nesta noite é que a música, ela deve na vida da igreja, edificar e gerar comunhão. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. E eu vou te mostrar isso biblicamente no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, se você puder abrir comigo, versículo 12, né? 5, né? Versículo 12, se você puder abrir aí, abra comigo, em nome de Jesus, ok? E diz assim, ó, 2 Crônicas 5:12, e quando todos os levitas, presta atenção nisso, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas, liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Tremenda para mim essa palavra. Você vê aqui o valor da união da igreja, da comunhão da igreja, dizendo assim, não é um que faz acontecer, somos todos nós. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso me chama muita atenção, porque você vê que existia entre o povo aqui, né? Porque o texto diz que, e quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocavam, né, trombetas, cantavam, né? O que aconteceu? A casa do Senhor, né, o templo, se encheu de uma forma tão grande, tão poderosa sobre aquele lugar, né? A nuvem, né? Porque a glória do Senhor, o texto termina assim, né? Encheu toda a casa. Aleluia. É isso que nós precisamos entender na adoração. A nossa adoração precisa encher a casa do Senhor. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a adoração que você tem oferecido ao Senhor? Né? Que tipo de adoração você tem oferecido ao Senhor? Eu tenho uma parte do Antigo Testamento que daí nós fomos estudar essa questão da adoração, como era, e diz que quando eles iam adentrar o Santo dos Santos, quando eles iam adentrar a presença de Deus, diz que os sacerdotes chegavam ali com a fumaça, né, com o incenso dentro de um recipiente, e diz que ele não adentrava aquele lugar, ele não adentrava o Santo dos Santos. Então tinha a cortina, e ele colocava o seu braço para dentro da cortina, e ele começava a chacoalhar aquele incenso lá dentro. E aquele lugar se enchia de fumaça. E quando aquele lugar estava tomado por fumaça, aí sim o povo adentrava e adorava ao Senhor. Tem um ditadinho que a gente sempre fala, né? Onde nós vemos a fumaça, significa que há o quê? Fogo. O que o Senhor precisa ver em nós, se nós queremos que o Senhor olhe para nós, nós precisamos encher a casa do Senhor, diante da presença do Senhor, de fumaça, para que o fogo, a presença do Espírito Santo de Deus, desça sobre as nossas vidas. Mas ele só pode produzir, a música só pode produzir isso através das nossas vidas, no culto, através de uma unidade. É dizer assim, nós da Igreja Metodista
né? Creio aí que o pessoal que está me acompanhando é de Marialva, né? Talvez tenha outras pessoas de outra igreja, né, que está nos acompanhando, mas especificamente Marialva. Quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas adentrarem a nossa igreja, que eles possam ver em nós a unidade, sermos uníssonos em adorar ao Senhor, em proclamar a glória do Senhor, encher a casa do Senhor de fumaça, para que a glória de Deus desça sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. E quando eu olho para esse texto, ele deixa muito claro para mim que a adoração, o nosso culto, ele não pode ser um culto individual, mas nós precisamos realizar um culto no coletivo. É comunhão, é interação entre os irmãos. Então o primeiro ponto que eu coloco aqui na questão da música no culto é que ela é um instrumento para edificação e comunhão da igreja. Segundo ponto que eu coloco, a música, ela deve anunciar. Pastor, anunciar o quê? A música, ela tem que anunciar as boas novas, proclamar as boas novas do Senhor. Você quer ver? Abra um texto comigo em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo, olha o que diz agora, habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando para Ele graças a Deus, o Pai. Então, a música serve como a palavra. O que significa isso? Ela prepara o coração da igreja para receber o quê? O alimento. Né? Você está ali adorando, né? Você está proclamando a Deus, mas chega um momento que você precisa receber a palavra. Então a música, ela é um meio que prepara o seu coração, prepara a sua vida para receber a palavra, para receber o alimento. Então a música, ela realça a proclamação de Deus. Tem um livro que eu gostaria até de indicar para vocês que estão envolvidos na adoração, um livro muito antigo, né, chamando Decolando nas Asas do Louvor. Muito antigo esse livro, mas um livro muito bom, do qual ele vai relatar sobre um avião, né? Que a música é como um avião, a adoração é como um avião, e nós precisamos, primeira coisa, decolar. Depois, não é assim que o avião faz? Decola, né? E aí, quando ele está decolando, chega lá em cima, né? Para quem gosta de voar, né? Não é o meu caso, né? Mas para quem gosta, legal, né? Ele chega lá em cima e ele se estabiliza, não é assim? Ele se estabiliza. Aí ele vai, o voo, né? Parece que o voo está tranquilo, de vez em quando ele dá uma chacoalhada assim, né? Chacoalha, você vai para cima um pouquinho, ou você desce, né? Aquela sensação gostosa, né? Quem gosta disso, né? E ele diz assim, e chega um momento que o avião ele precisa aterrissar. E ele então vai tratar o seguinte, que na adoração existem 3 níveis. Então é o nível que você começa, é o nível que você estabiliza e é o nível que você desce. Então, o começar é aquele momento de adoração para cima, né? Celebração no nome do Senhor. No meio do louvor, você já começa a preparar o coração das pessoas, uma música um pouco mais calma, você já vai mudando o seu percurso, né? E depois você
entrega o pastor aí, o pastor Isnar, naquela unção poderosa, né? Porque são os estágios que nós devemos viver na nossa adoração diante de Deus. Então a música, ela tem um poder muito grande. É isso que eu quero que você entenda. A música, ela tem um poder muito grande. E eu não estou aqui desmerecendo a palavra, porque eu sou pastor, eu gosto de pregar, né? Eu gosto de falar, eu gosto de ministrar, né? Mas eu não estou aqui em momento algum colocando a palavra em segundo plano, não. Mas eu estou explicando nessa noite sobre a adoração. Que a adoração, ela alcança o profundo do seu coração. Muitas vezes a palavra ela alcança também, mas a música ela trabalha muito mais na alma, no sentimento da pessoa, né? Então nós precisamos, como músicos, né? E eu não gosto muito desse termo músico, cantores, né? Mas como adoradores, né? Nós estamos em sintonia com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos em sintonia, nós alcançamos o coração das pessoas. Eu quero dar um testemunho breve meu para vocês sobre essa questão de adoração. Eu morava em Londrina antes de me tornar pastor. Estou no ministério há 10 anos, né, como pastor na igreja metodista. E antes de eu me tornar pastor, eu era repórter fotográfico. Eu trabalhava em assessoria de imprensa. E eu trabalhei dos meus 15 anos até os meus 30 anos. Então você já está fazendo uma base, quantos anos eu tenho, né? Eu me entreguei, né? Vou fazer 40. E eu tive momentos na minha vida muito difíceis. Onde, para mim foi, e eu digo com toda certeza, foi o pior momento que eu já vivi na minha vida. Eu tive 3 crises depressivas. E cada vez que essa crise vinha, ela se tornava mais forte. Sabe por quê? Porque sempre quando eu tratava a primeira, eu achava que eu estava bem, e aí eu não dava continuidade ao tratamento, e aquilo ia piorando. E eu sei que, só para abreviar aí a minha fala do meu testemunho, eu sei que na minha terceira crise que eu tive, uma certa noite, levantei, e minha esposa dormia com a minha filha, a Nicole, que é a minha mais velha, né, dormia no quartinho dela com ela, e eu levantei uma certa madrugada, já não estava aguentando mais, não aguentava mais, e eu saí de lá e eu fui para a cozinha, e eu abri a gaveta da minha cozinha no escuro, e eu tomei uma faca na mão, e eu disse assim: hoje eu acabo com a minha dor, e hoje eu acabo com a dor de todos que estão sofrendo comigo. E na hora que eu pego aquela faca, eu ouço uma voz soprar no meu ouvido dizendo assim: não. Claramente eu ouvi isso. Falei: que isso? Ouvi pela segunda vez: não. Falei: eu tô louco. Ouvi pela terceira vez: não. E quando eu ouvi aquilo, eu entendi que era o Espírito Santo de Deus comigo. Eu voltei para o quarto e todo suado e chorando muito. Sentei na cama e eu não queria acordar minha esposa e não acordei. Mas momentos difíceis da minha vida. E nesses momentos difíceis, a gente coordenava o Ministério Louvor da igreja, do qual meu sogro, é pastor até hoje lá, né, desta igreja. E nós coordenávamos o Ministério Louvor. E minha esposa, muito guerreira, disse assim para mim: não, você vai para a igreja, você vai para a igreja. Eu falei: eu não vou para a igreja. Eu não tenho condição de ir para a igreja, eu não tenho condição de administrar o Ministério Louvor, eu não tenho condição de ministrar a igreja. E eu falei que eu uma vez cheguei na frente da igreja, aquela igreja cheia, aproximadamente assim para mim, no meu pensamento, tinha umas 300 pessoas. Eu olhei para aquela igreja e eu disse: Deus, o que eu tenho para oferecer para este povo nessa noite? Falei: Deus, eu não tenho nada, eu não posso. E Deus disse muito claro comigo após a minha ministração. Ministrei aquela noite. E o sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. E Deus disse para mim: quando você está fraco, eu te faço forte. O que eu quero dizer para você nesta noite: nós precisamos ter seriedade com a palavra de Deus. Nós precisamos levar as coisas de Deus
a sério, a adoração como algo muito sério, um coração quebrantado, porque naquela noite eu entendo que Deus me usou, porque Deus viu meu coração, Deus viu a minha sinceridade de coração, como eu estava. Sabe por quê? Porque eu entendo que a música não é um entretenimento, mas a música é a revelação divina na vida da igreja. Guarde isso. A música na igreja não é entretenimento, mas a música é uma revelação divina. Te dou outro ponto. Então eu tratei o segundo, quero ir para o terceiro. A música, ela é um meio que nós temos na igreja para curar as pessoas. Meu Deus, pastor, você sabe que a música cura? Eu estou falando para vocês nesta noite porque eu já vivenciei isso. Pastorear uma igreja, onde um dia uma irmã chegou na igreja, eu olhei no louvor, ela estava sentada, ela não conseguia levantar. E, meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro que nós estávamos ministrando, eu e minha esposa naquela noite, e terminou o culto, aquela irmã me procurou. E ela disse assim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Falei: o quê? Ela falou: eu cheguei aqui com uma dor muito grande, eu não conseguia ficar em pé, pastor. E quando o senhor tocava aquela música, só em ti confiarei, minha esposa estava cantando essa canção, ela sentiu Deus tocando sobre ela e curando ela. Então eu entendo que a música é o meio de curar as pessoas. Eu vou te mostrar isso biblicamente. Você quer ver? Abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, né? 16, 14. Eu quero ler com vocês nesta noite. Diz assim o texto: e depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, que o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes, seus servos que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procure um homem que saiba tocar bem a harpa e traga-no para cá. E um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: manda-me o seu filho Davi, aquele que está cuidando de ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e carregou de pão um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. E assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. E Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa, dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Olha que texto maravilhoso, né? Então, para mim aqui, a música fica muito claro que a música é um instrumento de Deus para curar. Eu até coloco um ponto aqui, né? A música, nós encontramos ela como musicoterapia, eu coloquei aqui, perdão, né? Por exemplo, né? Davi tocava e Saul era curado, né? Minha sogra colocou aqui, até achei interessante, né? O louvor, ele liberta, né? Então, a música, ela atua de forma muito profunda sobre o ser da pessoa. E nós precisamos saber que a música, ela tem uma função terapêutica. Não é isso? Quantas vezes você veja o músico, você está mal, você coloca uma música, a música te acalma.
Você faz uma terapia, né? Com música. Eu lembro do irmão contando, pastor, eu fazia na psicóloga, ela me deitava num sofá, e ela me dava um bichinho, um ursinho na mão, e eu ficava brincando com o ursinho e escutando música. E aquilo que acalma. Ele falou, pastor, para mim não funcionou muito não, mas na realidade a música ela trabalha, né, na função terapêutica na vida das pessoas. Então a gente precisa entender que muitas pessoas são curadas na igreja através do momento do louvor. Sabe por quê? Porque a música tem a função de aproximar as pessoas de Deus. E a música também nos leva ao quebrantamento diante do Senhor. O que Deus acha? O que você acha que Deus deseja da sua vida? O que Deus deseja é que você seja um canal dele na vida da sua igreja, na vida da sua igreja em Marialva. Que você possa proclamar a glória do Senhor, que você possa estar disponível a realizar tudo que Deus tem colocado em seu coração, na sua vida. Seja um homem, querido, seja uma mulher, cheio do Espírito de Deus. Porque a partir do momento que você se tornar cheio do Espírito de Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer neste lugar. Então eu quero dizer para você, a música, ela tem um poder de cura. E o último ponto que eu quero falar com vocês, e agora, para mim, esse ponto é o ponto fundamental da minha palavra nessa noite com vocês. A música, ela aponta para a glória de Deus. Abra comigo em Apocalipse 14, versículo 2. E eu quero te mostrar um texto aqui nesta noite. Apocalipse 14, versículo 2 e versículo 3. E assim, eu ouvi uma voz do céu, como um som de muitas águas, como um som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas, quando tocavam as suas harpas, e entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e os 144.000 foram comprados da terra. Significa para mim essa questão, aqueles que foram redimidos pelo Senhor. Então, para mim, quando eu ouço, falo sobre essa questão que a música ela aponta para a glória celestial, o que eu quero dizer para você nesta noite é que a música é o único elemento culto que vai existir no céu. Ô louco, pastor. É verdade. Eu não vejo na Bíblia dizer que no céu vai haver oração, que no céu vai haver profecias, mas nós vemos que no céu o que nós vamos fazer é adorar o nome do Senhor, proclamar o nome do Senhor, querido. É festa, é celebração. Aquele que nos resgatou do mundo e aquele que agora nos levou a vivermos uma vida eterna no Senhor. Lá não vai existir profecia, lá não vai existir pregação, lá vai existir uma verdadeira adoração ao Senhor. Te dou um grande exemplo. O outro texto, Apocalipse 4. Vamos lá. Estou terminando, tá, meu irmão? Apocalipse 4, versículo 8. E eu lembro quando Deus me deu uma música em cima desse texto aqui. Né? E diz assim, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro, e não tinham descanso, nem de dia e nem de noite. Olha lá, eles não tinham o quê? Descanso, nem de dia e nem de noite. Por quê? Porque eles proclamavam, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de
vir. E aí ele continua: e sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono. E olha o que diz agora: o que eles faziam? Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então eles faziam o quê? Eles adoravam ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Com toda certeza, o louvor vai encher o céu. E eu quero dizer para você, não estou aqui, repito, nessa mesma fala, não estou dizendo que a música hoje que nós vivemos, e não vai pensar isso, pastor, vamos cortar a mensagem. Não, os dois caminham junto, tá bom? Mas eu quero dizer o seguinte, do valor, né? Porque muitas vezes a música tem o valor merecido que ela tem que ter numa liturgia dentro de um culto. Mas a música, ela tem valor como a mensagem também tem. Eu lembro na minha defesa do TCC que eu coloquei uma frase de um grande escritor chamado Tom Tenney. Ele diz assim: a pregação é para edificação do homem, mas a adoração, quando nós adoramos, é para Deus. Então, querido, eu quero dizer para você nesta noite, para você, irmão e irmã, que me acompanha neste momento, a música precisa estar inteiramente ligada com a palavra de Deus. Pois no céu, o conteúdo que nós vamos ter lá, de palavras, na realidade será de exaltação ao nome de Jesus. É isso que nós vamos fazer no céu. Lá no céu, o que nós vamos fazer é adorar ao Senhor. E que você aí em Marialva, nesta igreja tão querida, né, tão abençoada, quero louvar a Deus pela vida do pastor Isnar, que assim seja, né, pastor Isnar, na vida da igreja metodista em Marialva, que a glória do Senhor possa encher esse lugar. E eu quero profetizar aí, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas serão alcançadas, muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão libertas pelo poder da adoração neste lugar. Mas você precisa entender uma coisa: você precisa ser um instrumento de Deus neste lugar, para que todas as coisas aconteçam debaixo da glória e da presença de Deus. Então eu quero deixar nesta noite essa palavra ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre a sua vida, e que a música, a adoração, ela possa ter um valor muito grande na igreja de Marial, como diz o pastor Isnar aqui, em nome de Jesus. E todo o povo, né, se você crê, diga amém aí. Bom, meu irmão, profetiza, amém, né? Glória a Deus, né, Eliane? Né? Tem pessoas ali, a Marilza disse aleluia, né? Quem mais aqui? Tem um outro irmão que falou aqui, deixa eu ver aqui o nome dele, né? A Mercedes aqui, Beluco falou amém também, né? O Angelino Carlos, isso, disse glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando vocês. Espero que essa palavra possa ter alcançado o seu coração esta noite, e que ela possa ter gerado em você um crescimento, né, um conhecimento a mais daquilo que vocês estão buscando. Porque eu sei que tem buscado vários temas e adoração foi um dos temas. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, né, que o Espírito de Deus continue abençoando a amada igreja para todos sempre, em nome de Jesus. Amém?